Olá, meu nome é Anderson Menezes, sou conhecido como Iroko, que foi um apelido carinhoso que eu recebi dos meus amigos da área da música, onde eu levo esse apelido com muito orgulho e através dele eu sou conhecido em muitos lugares do Rio de Janeiro. E eu sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro, atuo na área de eventos, né, sonorização, sou músico, né, sou baterista. E nesse vídeo nós vamos falar especificamente em sonorização. E vamos começar com a mesa, né? O que é uma mesa de som, como plugar os instrumentos na mesa de som, como plugar microfones, como equalizar, né? Quais são os componentes que existem numa mesa de som. E esse projeto ele é financiado e quero agradecer porque é uma área que está dando certo, que está ajudando muita gente na área do teatro, na área da música, na área da cultura, né? Eu quero agradecer à Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Gostaria de agradecer ao governo do estado do Rio de Janeiro. Gostaria também de agradecer à Secretaria Especial de Cultura e ao Ministério do Turismo, que tem ajudado bastante os artistas para que nós possamos sobreviver nesse tempo de pandemia. Ok? Vamos lá. Para começar, vamos falar sobre a mesa de som. E o que é uma mesa de som? A mesa de som ela é um equipamento que recebe os sinais através das suas entradas e os sinais são tratados com a sua equalização e depois ele é distribuído para um amplificador, para uma caixa de som ativa. Então essa é a função da mesa de som. Nesse caso eu estou usando uma SKP Pro Audio VZ100A. E essa mesa ela já é amplificada. Mesmo assim, eu mando sinal para os amplificadores que vou falar a seguinte. Nessa parte frontal da mesa, nós temos na parte de cima as entradas XLR ou balanceadas, que são utilizadas para microfones. As entradas P10, que são utilizadas geralmente para instrumentos. As entradas P10 auxiliares, que pode ser usada como pedal, com efeito, e as saídas de linha para amplificadores ou caixas amplificadas. Nós temos as entradas RCA também para tapes, para CDs, para auxiliares. Na parte de trás da mesa, nós temos o power, o liga-desliga, a entrada da fonte e as 4 saídas para caixas passivas. Nesse campo de knobs da mesa, nós temos na parte de cima os knobs que controlam o ganho, os de alta frequência, que são os agudos, os de baixa frequência, que são os graves, os controladores de volume de efeito e os controladores de balanço. Esses botões, eles são o Phantom Power. Se algum desses elementos que tiver plugado aqui, ou algum equipamento estiver plugado aqui,
e utilizar energia, precisar de energia, é acionado o Phantom Power. Nessa parte de baixo, nós temos os deslizantes de volume de cada uma linha individual. Nesse outro campo, nós temos os deslizantes de volume geral e o deslizante de volume de efeito. Mais acima nós temos o campo de opção de efeito, volume e velocidade e o Phantom Power geral. Mais acima nós temos os controladores de equalização de 5 bandas, os LEDs de potência. Nós temos o Phantom Power geral e o controlador de volume do fone. Também tem sua tecla Phantom Power. Agora eu vou mostrar para vocês alguns tipos de cabos e seus plugs. Para começar a plugar os instrumentos, nós podemos utilizar o cabo P10 ou o cabo P10 Canon ou XLR. Vamos começar com um violão. Geralmente eu utilizo o cabo P10 para plugar o violão. Então, um lado do cabo P10 eu coloco no jack P10 do violão ou da guitarra. E o outro lado do cabo, que também é P10, eu vou plugar na entrada P10 da mesa. Observando que sempre que plugar ou desplugar um instrumento, é necessário que o volume esteja no zero, tá? Ou o volume geral, ou pelo menos o volume da linha onde o instrumento está plugado. Agora nós vamos plugar o microfone na mesa de som. Nós vamos utilizar o cabo XLR. Então nós vamos, já que no microfone tem o macho do XLR, nós vamos pegar a ponta fêmea do XLR e plugar no microfone. O outro lado do XLR, que é o macho, nós vamos entrar na entrada 6 da mesa. Ok? Assim está plugado o nosso microfone. E agora eu vou usar um cabo P10 para ligar o teclado. Vou ligar na saída do teclado e a outra ponta P10 eu vou ligar
na linha 8, P10. Assim está ligado o teclado. Está plugado. Para microfonar a bateria, existem os microfones específicos para a bateria, que são os microfones para graves para o bumbo e os agudos, os que captam mais os agudos para os pratos e os graves também para os tons, caixas e surdo. Mas aqui eu vou utilizar os microfones que não são tão apropriados para a bateria, mas resolvem. Então vamos começar com o microfone da bateria, que ele já está plugado com o Canon, né, XLR, direcionado para a bateria. A regulagem, para não ter nenhum ruído, fora o som mesmo do bumbo, você distancia ou aproxima o microfone, tá? É utilizado um pedestal que fica na altura da saída do som, e acima eu microfonei com um microfone direcionado para a caixa, onde ele vai pegar um pouco da caixa e um pouco do contratempo, tá? O microfone também está plugado com o RCA, cabo RCA, e ele vai também pegar um pouco dos sons do surdo, do tom, quer dizer, do tom. Aqui o mais próximo é o tom 1, onde ele vai captar também. Então na regulagem eu boto um pouco de grave e bastante de agudo para pegar o contratempo também. Desse outro lado eu estou utilizando um outro microfone, que esse tipo de microfone também capta um som mais agudo. Por isso eu botei ele próximo dos pratos, né, de ataque. E ele também eu regulo para captar um pouco do grave, para pegar o som emitido pelo tom 2 e o surdo. Seria necessário ter um outro microfone aqui próximo do surdo também para captar mais. Mas dessa forma, se você não tiver outro microfone, dessa forma resolve. Para plugar os microfones da bateria na mesa, nós vamos separá-los nas linhas, como aquele primeiro microfone com cabo preto, nós vamos estar plugando na linha 2. O do bumbo, que é um cabo vermelho, que é bom para diferenciar as cores, eu vou plugá-lo na linha 3. E o outro microfone, esse microfone de cabo azul que eu uso para a caixa e o contratempo, eu vou plugar na linha 4. Todos eles com o volume em 0, que é para não sair ruídos altos nos alto-falantes se tiver com volume alto. Agora eu adicionei um notebook como auxiliar à mesa de som. Só que eu não pluguei ele nos auxiliares, nas entradas auxiliares. Eu pus ele em uma linha, como se fosse mais um instrumento. Então eu adicionei o computador para a gente fazer uns testes com a música.
Estando todos os instrumentos devidamente plugados na mesa, nós vamos agora transmitir o sinal da mesa para um equipamento chamado crossover. O crossover nada mais é que um equipamento que recebe o sinal e divide em frequências baixas e frequências altas. Nas saídas da mesa, nós vamos ligar na entrada do crossover. Aí ele vai fazer a distribuição de graves e agudos. E o crossover, uma linha liga num ampli de agudos e a outra liga no ampli de grave. E do ampli vai para as caixas. Agora que todo equipamento está plugado à mesa aos equipamentos de crossover, dos amplificadores que estão ligados às caixas e os instrumentos plugados na mesa, nós vamos então ligar em primeiro lugar os amplificadores. O amplificador 1 e o crossover. Aí sim nós vamos ligar a mesa. Agora, com todos os instrumentos plugados na mesa e a mesa plugada nos equipamentos, nós podemos já brincar com o auxiliar, que nesse caso eu botei um CD e podemos ver se os sons estão saindo normalmente nas caixas, se está tudo ligadinho certinho. E aí sim poder equalizar, né, esse som, no caso de um intervalo de uma banda para outra, ou se o show ainda não começou, você pode botar um som, né, com uma boa qualidade. Agora nós vamos começar a equalizar o microfone. Vamos ligar o microfone e começar dando volume. Alô, 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 alô. Teste. 1, 2, 3. Então o sinal está passando do microfone. Ele está praticamente todo em flat, menos o efeito, que é esse azulzinho. Então, para a gente equalizar o microfone, depende muito da voz do cantor. Então ele é quem vai dar as dicas, né? Vai pedir mais grave, mais agudo. Se ele pedir mais grave, nós vamos pegar o grave, alô, alô, e vai mudando. Ó. Eu vou aumentar do flat para o final. Você vê que muda a tonalidade do som, né?
da nota. A. Então ele ganhou mais corpo, né? Nem sempre se põe no final porque a voz fica muito grossa, né? A gente põe até aqui mais ou menos, um pouco de 2 pontos depois do flat. E geralmente precisa mais é de agudo. Agudo, testando. Você vê que muda totalmente, né? Do zero, do zero, 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 zero para mais 15, ele fica bem mais brilhoso, né? O som fica mais com mais brilho, né? Então, eu geralmente uso mais o agudo porque ele dá uma ampliada bonita na voz, né? Então, mas dependendo da voz, né, você tem que equalizar a mesa dependendo da voz, né, da vontade do cantor, né? E você pode dar mais ganho, tá? E observando que você tem que estar numa posição de 45 graus das caixas, né? Que elas vão ter que estar lá na sua frente com um ângulo de 45 graus, senão ela pode dar uma microfonia como essa que nós acabamos de ver, de ouvir, né? Então, caso comece a dar muita microfonia, você tem que ir tirando um pouco o agudo, que o agudo é que faz mais essa microfonia, ok? E nós podemos também dar um efeito na voz para dar um brilho, né? Então nós podemos aumentar o volume do efeito para ficar mais perceptível para nós no controle e dar um volume na linha do efeito e começar a brincar com o efeito aqui no send. Vou botar em flat porque você vai ver que tem, né, um efeito, mas ele quase imperceptível. Eu vou aumentar aqui para mais 15 para que vocês vejam que existe o tempo do reverb. É uma repetição. Aqui é a quantidade de repetição, tá? Aqui no send você dá tipo um fade down da repetição. Viu? Ele demorou mais. Se eu botar no meio, ele não vai demorar tanto. Se eu descer um pouco mais, você vê que a repetição ela vai sumindo mais rápido. No final, ela fica mais tempo repetindo. Mas para você equalizar o microfone com efeito, é bom você deixar quase que imperceptível o reverb. A, ei, ei. Entendeu? Então você vê que eu estou falando normal, mas ele tem no fundinho uma repetição. E ela acaba logo, né? Por conta do send e por conta do número de repetições que é aqui no repeat. Essa equalização ela vai ser bem simples, porque nem todo mundo tem os microfones adequados para a bateria. Então nós podemos equalizar uma bateria e microfonar com apenas 3 microfones. Um que fica próximo ao contratempo, a caixa e o tom 1, e um outro que fica próximo ao ataque, o tom 2 e o surdo, e um que fica lá no bumbo. Então, para equalizar a bateria, vamos começar com o contratempo, tá? Aqui eu vou botar ele todo em 0,
você vai ver que não está saindo nada. E o volume está todo, né? E o geral no meio, no zero do meio. Então nós vamos dar um pouco de ganho. Vamos dar flat. Já começa a aparecer. Agora vamos dar um brilho. Aumentar um pouco o agudo. Você vê que ele muda, né? Então os pratos eles precisam mais do agudo, porque o som do prato é agudo. Então a gente precisa do agudo. O grave, a gente só dá um pouquinho para dar uma base. Agora, para equalizar a caixa, já que eu estou usando um microfone só para o contratempo e para a caixa e para o tom 1, eu vou dar um pouco mais de grave. Mas eu vou ter que tirar um pouco do ganho, porque senão vai fazer esse som de microfonia, tá? Então ele basicamente está já equalizado tanto para o contratempo quanto para a caixa e para o tom. Que ele pegou o grave do tom, o grave e o agudo da caixa e o agudo do contratempo. Na parte do bumbo, nós vamos equalizar, ele está aqui no 9, está na linha 9. Então ganho flat, o agudo eu vou tirar ele todo, porque eu não preciso do agudo do bumbo, eu preciso é do grave. Então vamos ver, ele está 0, ele já está dando uma resposta, mas para sair mais fechado, nós vamos dar um flat. Vamos ver se um flat no surdo daria o jeito. Uma observação: o volume do bumbo está 0. Então, para que não dê microfonia, ou se você precisar aumentar o volume e vai dar microfonia, então é melhor deixar ele no 0 da metade e tirar um pouco do ganho. Ele também está com efeito. Vamos tirar o efeito e vamos dar mais grave. Assim fica bom. Você vê que ele fica grave, ele fica encorpado, né? O bumbo, ele tem uma responsabilidade muito grande dentro de uma música, de algumas músicas, né? Tem muitas que nem usam o bumbo, mas ele é que marca o tempo da música. Então, ele se comunica muito com baixo. Então, é necessário que ele esteja com um som bem agradável, tá? E para equalizar o tom 2, o prato de ataque, os pratos de ataque e o surdo, já que eu estou usando um microfone só e ele está na linha 8, eu vou dar um flat de ganho, porque ele vai ter que abranger todo esse espaço. Vou dar uns 2 pontos de agudo depois do flat. O flat é tudo no meio, tá? Então vou dar uns 2 pontos depois do flat, um pontinho depois do flat, que é para pegar o som do ataque.
E vou dar um flat de grave, que é para pegar o tom e tá com efeito. Vamos tirar esse efeito do tom e do surdo. Então aqui eu tenho os sons. Bateria equalizada com 3 microfones básicos. E não são os microfones apropriados para bateria, mas resolve. Só para você ver mais ou menos como é que fica um efeito com a bateria, uma coisa interessante que eu observei, é que você pode trabalhar a bateria no tempo que tá vendo? O próprio reverb, ele dá o tempo. Por isso que é importante você pôr o reverb no ritmo da música. Tá vendo como ele responde? Eu sigo certinho o ritmo do reverb. Olha se fosse outro ritmo. É que eu não consigo, eu vou seguindo o reverb, fazendo o tempo mais ou menos como ele, dividindo no compasso certo, mas ele casa diferente se você fizer um outro ritmo. Entendeu? Então é bom você botar sempre o reverb no compasso da música. Agora nós vamos equalizar um violão. Eu tenho aqui um violão elétrico, que nele já vem um sistema de equalização. No próprio violão você pode equalizar o grave, o agudo, tá? E o volume. Além dessa equalização que pode ser feita no violão, você pode também estar usando o recurso da mesa. No caso ele está na linha 9, onde nós temos o ganho, o agudo, o grave, o efeito e o balanço, o pan. Tá? Aqui ele está com seu volume quase no máximo. Você vê que o violão ele tá com o seu som quase que natural. E na mesa nós podemos dar um pouco de agudo. Você vê que já dá mais um brilho no som. Vou tirar. Ele fica mais opaco. Com o agudo ele fica um pouco mais
com brilho, né? Um pouco mais. Se eu der tudo, vê como muda, né? Mas às vezes as notas, elas ficam muito agudas, então você tem que regular ele numa qualidade que fica agradável aos ouvidos. E podemos dar um pouco de grave também. Viu como mudou? Vou tirar. Vou botar mais um grave, tudo de grave. Fica um som mais fechado, né? Então o grave são os sons mais fechados, né? E o agudo, um som mais aberto e com brilho. Nós temos o recurso de dar um efeito, né? Nessa mesa nós temos o efeito do delay, que aqui eu posso pôr ele em flat, né? Aqui eu regulo quanto tempo vai ficar reverberando o som, a nota. E aqui eu regulo qual é a quantidade de repetição que a nota vai dar, né? Aqui ela vai acabando num fade out mais curto ou num fade out mais longo. Como por exemplo, vamos começar um fade out mais curto. E aqui eu vou ter que acionar também ele. Vamos botar no máximo aqui para ficar mais perceptível, né? Tá vendo que eu botei ele com mais repetições e mais tempo da repetição, né? Se eu tirar o tempo da repetição, ele vai repetir por um pouco período. Vê a diferença? Tá bom?
Vai. Roda aí, Ivan.